Fala, jovens! Tudo certo aí? Belezinha? Jovens, é o seguinte, o vestibular cobra aí uma série de tipos de texto, uma série de gêneros textuais, já falamos sobre isso, tá? E um dos textos aí, né, um dos estilos que o vestibular cobra é justamente o texto publicitário, tá? O vestibular gosta de pensar em campanhas publicitárias e por aí vai. Então hoje vamos dar uma olhada em como esse tipo de texto, né, os textos publicitários, aparecem nos vestibulares então, beleza? Vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, pessoal, para começar esse papo aqui, antes da gente dar uma olhada, né, em como os vestibulares cobram texto publicitário, a gente precisa entender de cara o que é exatamente um texto publicitário. Pensa comigo que, para começar, a publicidade ela tem uma função, uma intenção específica. O texto publicitário sempre gira em torno do convencimento, beleza? É sempre um tipo de texto que vai tentar convencer o interlocutor, ou seja, aquela pessoa que está ali, né, diante da propaganda, tá? A pessoa com quem a propaganda fala, com quem a propaganda conversa. Joia? E aí, a gente tem que lembrar que existem algumas funções da linguagem, tá? E a propaganda trabalha sempre com uma função específica da linguagem. A gente chama, pessoal, essa função da linguagem de função conativa ou função apelativa da linguagem. Você sempre vai ter a linguagem sendo utilizada com base na função conativa ou apelativa, sempre que você tiver o quê? Essa intenção justamente de tentar convencer alguém, tá? Na propaganda isso é muito forte, mas você pode ter função conativa em tudo que é jeito de falar, em tudo que é escrita, em tudo que é texto aí, beleza? Quando você está tentando convencer, por exemplo, sei lá, o seu pai ou a sua mãe ou o crush a fazer alguma coisa, tá? Ah, vamos ali comigo, compra aquilo pra mim, vamos junto, enfim, você tá usando então a função conativa da linguagem, beleza? É a função da linguagem que pensa no convencimento. Essa é a base do texto publicitário. Outra coisa importante, pessoal, pra gente entender aqui, é que já que o texto publicitário tem essa função, né, essa intenção de convencimento, muitas vezes nós teremos a mescla, a mistura entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Se você não tá ligado exatamente nessa diferença aí, né, texto verbal e texto não verbal, dá uma clicada nesse card aqui, porque eu soltei aí recentemente um vídeo falando justamente a respeito de textos não verbais. Joia? Então dá uma conferida lá e depois volta aqui para esse vídeo pra gente continuar conversando. Tranquilo? E aí essa mistura, pessoal, é muito favorável, né? Muito propícia lá no texto publicitário. Joia? Se a intenção é convencer, lembra sempre, né, que a ideia de figuras, de imagens, sempre ajudam, né, no convencimento. Joia? Por isso que o texto publicitário gosta tanto de misturar os textos, né, verbais e não verbais. E tem também uma outra coisa na qual você tem que pensar antes de começar a tentar desvendar esse tipo de texto lá nos vestibulares, tá? Pessoal, essa é a principal ideia que você tem que entender. Pensa sempre que um texto publicitário sempre é feito com base em 3 ideias, tá? Essas 3 ideias são sempre pensadas ali, né? Elas estão sempre habitando a mente de um publicitário quando está pensando numa campanha ali, numa propaganda. E quais são essas 3 ideias? Dá uma olhada aí comigo, ó. O lance é o seguinte, pessoal. Toda campanha publicitária, antes de qualquer coisa, leva em consideração o tipo de linguagem, tá? Então o publicitário tá lá pensando, ele pensa, não, peraí, nós vamos colocar só imagens, nós vamos colocar texto escrito ou nós vamos juntar tudo? Então antes de qualquer coisa você tem que bater o olho lá na imagem, né, no seu vestibular e pensar, peraí, o que eu tenho aqui? É só linguagem verbal, é só linguagem não verbal ou é a mistura entre as duas coisas? Depois de pensar nisso, a gente tem sempre que pensar na intenção específica daquele texto. Aquele texto serve exatamente para quê? Beleza? Existem, pessoal, campanhas publicitárias que têm a intenção de vender produtos. Existem campanhas publicitárias que têm a intenção de conscientizar as pessoas a respeito de um comportamento social, um comportamento coletivo.
Então, qual é a intenção específica daquela publicidade com a qual você está lidando? E toda campanha, pessoal, também leva em consideração o conceito de público-alvo. Aquela campanha, aquela publicidade, ela é voltada para quem? Qual é o público-alvo? E esse público-alvo é pensado de várias maneiras, a partir de vários espectros, de várias possibilidades. Você tem que pensar em todas elas, tá? A gente tem que pensar em faixa etária, por exemplo. É uma campanha feita para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Você tem que pensar em classe social, tá? Pensa, por exemplo, nas campanhas de veículos, né? A gente tem veículos voltados para pessoas que têm menor poder aquisitivo e você tem veículo aí que para o cara comprar, o cara, né, tem que ter uma graninha aí, né? Alguns milhões, eu diria, tá? Então qual é a classe social, né? Público-alvo daquela campanha. Então são vários os espectros aí que vão formular, que vão modelar esse público-alvo. Entendendo tudo isso, pensando em tudo isso, você consegue pensar muito facilmente naquela campanha, naquela imagem, naquela publicidade com a qual você está lidando. E aí, queridos e queridas, não tem erro, né? Diante desses elementos todos, a sua vida fica muito mais fácil para encarar questões de vestibulares aí, quando o assunto for publicidade. E vai por mim, os vestibulares gostam de texto publicitário, beleza ou não? Tá? Vamos dar uma olhada então em algumas questões específicas aí de vestibular para a gente pensar então em algumas ideias. Dá uma ligada aí no que eu separei para você. Bom, pessoal, para a gente começar então, eu separei aí uma questão do vestibular da FUVEST 2016, uma questão ao estilo segunda fase, questão dissertativa. Joia? A gente tem aí um enunciado lá em cima que diz, né? Um restaurante cujo nome foi substituído por Y divulgou no ano de 2015 os seguintes anúncios. Aí tem dois anúncios aí, né? Do primeiro para o segundo a gente vai ver que tem algo que foi alterado. Né? Então a gente tem aí, né, a Torre Eiffel, então a gente já sabe que provavelmente é uma culinária francesa, ou pelo menos, né, faz uma referência à França. Restaurante Y, aí no primeiro quadrinho a gente tem, né? Há 10 anos, nosso chefe cria para você 2 saborosas opções de entradas, 3 pratos e 2 sobremesas por R$ 46,75. Bon appétit! E no segundo agora a gente tem uma alteração, né? Executivo do francês, beleza, mesma coisa, só que aí mudou. Criações diárias do nosso chefe para você. 2 opções de entradas, pratos e sobremesas por R$ 46,75. Bon appétit! O preço não mudou não. Pessoal, o lance é o seguinte, isso é uma campanha publicitária, tá? E aí de cara a gente pensa naqueles 3 pontos, vamos analisar rapidinho, tá? Tipo de linguagem aí, verbal e não verbal, tem a mescla, tem um monte de texto aí, mas a Torre Eiffel já dá uma valorizada na ideia, faz você, né, atribuir aí ao restaurante um toque chique, um toque de finesse, ao estilo francês. Beleza ou não? Então essa Torre Eiffel não tá aí por acaso não. A intenção da propaganda, né, da campanha publicitária aí é a venda de um produto, é a sua ida ao restaurante para que consuma, para que compre lá os pratos. Então, a gente não tem aí a intenção de conscientização social não, aí é para vender produto mesmo, beleza? E o público-alvo, pessoal? Bom, a gente não tem aí um dos restaurantes mais caros da história, mas também não é tão barato assim, não é? Então a gente está aí, né, pensando em camadas intermediárias, né, classes sociais intermediárias aí, né, pensando aí no fator socioeconômico, beleza? Perceba que esse prato aí, então, ele não é tão caro, mas também não vai atingir pessoas que têm um poder aquisitivo muito baixo, apesar do fato de que você tem muita coisa sendo oferecida por esse preço aí, mas não dá para pensar que é acessível para todo mundo, beleza ou não? Então a gente já pensou aí num público-alvo bastante específico, beleza? Aí no item A a gente tem, né? Na redação do anúncio 2, evitou-se um erro gramatical que aparece no anúncio 1. De que erro se trata? Explique. Pessoal, fácil demais, né? Aquele há 10 anos, opa, isso é tempo passado, faz 10 anos, né? Então, no decorrer de 10 anos, ou seja, a gente teria que ter aí o verbo haver. Então, aquele a antes de 10 anos tem que ser com H, né? H-A e um acentozinho aí, verbo haver no passado. Beleza ou não? Tá? E a explicação aí é justamente essa, né? Tempo passado requer o verbo haver. Beleza? Item B. Tendo em vista o caráter publicitário dos textos,
Com que finalidade foi usada em ambos os anúncios a forma pra, ao invés, né, ou em lugar de para? Pessoal, essa é simples, hein? Para é muito formal, pra é mais informal. Então, o restaurante, que está visando aí a um público intermediário, não quer assim uma coisa tão formal, porque também não é um público AAA do ponto de vista socioeconômico. Então, as propagandas, as empresas fazem muito isso na publicidade. Elas usam essa informalidade para tentar gerar o quê? Empatia, identificação, proximidade, né? Aproximação com o consumidor final. Beleza? Então aí é um pra no sentido de informalidade, tentando gerar aproximação com o consumidor final. Tranquilo? E agora, pessoal, a gente tem aí uma questão da FUVEST 2018, beleza? Um pouquinho mais recente, também uma questão de segunda fase. Joia? Você tem aí então uma imagem, na verdade, né? Tá escrito em cima aí, né? No nosso enunciado, examine a propaganda, então você já sabe que é uma propaganda, beleza? E nessa propaganda a gente tem de novo a mescla entre o texto verbal e o texto não verbal, beleza? Isso é bastante interessante, né? Mais ou menos o que aconteceu agora há pouco, lá em que a gente tinha a Torre Eiffel ajudando aí. Aqui a gente também tem, então, texto verbal e não verbal. Você tem aí, né, a escrita, a digital de cada um faz a diferença. Venha para a biometria. Cadastre suas digitais. E aí, alguns dedinhos super fofos. Eles lembram os dedinhos do Castelo Rá-Tim-Bum, na verdade. Não sei se você vai lembrar disso, acho que eu acabei entregando aqui a minha idade, mas enfim, pula. Dedinhos fofíssimos, caracterizados aí, beleza? E também um texto verbal, né? Juntou tudo, tem imagem e tem texto escrito também. A intenção desse texto não é a venda de um produto, é uma campanha publicitária do ponto de vista da conscientização, beleza? Aqui uma conscientização do ponto de vista sociopolítico, tem a ver com comportamento social, tem a ver com elementos políticos, a gente vai ver isso na resposta daqui a pouco, né? O público-alvo, pessoal, é todo mundo? Claro que não. O público-alvo são eleitores, beleza ou não? São eleitores, a gente está falando de cadastro biométrico, a gente está falando de justiça eleitoral. Ou seja, apesar dos dedinhos serem fofíssimos, não, essa propaganda não está falando, por exemplo, com crianças, beleza? Então, a gente tem aí, sim, um público-alvo que é amplo, mas também não atinge todo mundo aí. Tranquilo? Bom, dá uma olhada no item A comigo, ó. Considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido entre a imagem estilizada dos dedos e as palavras digital e diferença? Explique. Bom, pessoal, claro que existe uma relação de sentido, né? Claro que sim, beleza? A palavra digital tem a ver justamente com o fato de que, ao fazer o cadastro biométrico, eleitores passam a votar, né? Passam a se identificar no momento da votação somente com a digital. Então a ideia se torna muito mais prática, muito mais tecnológica. Digital dos dedos, por isso que a gente tem esses dedinhos fofíssimos aí. E a palavra diferença se associa à diferença entre as digitais, simbolizando a diferença entre as pessoas. Cada pessoa tem uma digital específica, então todas as pessoas são diferentes, todas as digitais são diferentes. Sendo que dá pra gente pensar também que a palavra diferença também reforça a ideia de que cada voto, na sua especificidade, faz a diferença na hora da eleição. Então também você tem um apelo para que cada pessoa, na sua especificidade, com as suas próprias características, vá votar no dia da eleição. Já no item B a gente tem o seguinte: sem alterar o modo verbal, reescreva o trecho "venha para a biometria, cadastre suas digitais", passando os tempos para a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. Pessoal, essa questão é fácil, mas toma cuidado, tá? Porque no texto original a gente tem qual modo verbal? Ó, não tô falando de tempo, a gente tem qual modo? A gente tem aí o modo imperativo, que é bem característico aí das campanhas publicitárias também, né? Vira e mexe aparece. Então a gente tem venha para a biometria e depois cadastre, né? Lembra que o modo imperativo ele tem essa característica de instrução, ou se você preferir, de ordem, né? Venha, cadastre, faça isso, use aquilo e por aí vai. Joia? Então você vai ter que mudar o tempo, mas você vai ter que manter o modo.
Joia ou não, tá? Então ele fala, ó, sem alterar o modo verbal, então tem que continuar no imperativo, reescreva mudando o tempo. Beleza ou não, tá? Ele quer que você agora utilize o quê? A primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? É o nós. Beleza? Então, nós passaríamos a ter o seguinte: venhamos para a biometria, cadastremos nossas digitais. Tranquilinho, queridos e queridas? E aí, pessoal? Dificuldade mínima, média ou total? Mínima, vai. Tenho certeza que quando aparecer, não é se, é quando, beleza? Porque os caras gostam muito disso, joia? Quando aparecer então nos seus vestibulares texto publicitário, você vai matar as charadas aí sem nem gastar muito tempo na questão. Vai com tranquilidade, pensa nesses fatores aí essenciais, né, primordiais de toda e qualquer propaganda, que eu tenho certeza que você vai mandar benzão, beleza? E é isso, pessoal. Mais uma vez, brigadíssimo aí pela companhia, pela parceria. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e assim você não perde nada para sua leitura e para sua escrita. Beleza? Tamo junto, como sempre, leio, logo escrevo e até uma próxima. Tchau!